Boa tarde a todos. Quero começar agradecendo ao deputado Nilson Pinto, em seu nome, aos demais parlamentares da comissão, aos membros desta casa, o jornalista Marcelo Reck, por esse convite tão honroso para todos nós, para discutir as questões de segurança e defesa num momento importante da nossa inserção internacional. Um mundo tão conturbado, tão cheio de interrogantes, e é muito importante, talvez isso fique mais claro ao final, deputado, o envolvimento dos parlamentares, o envolvimento dos nossos representantes nessas discussões. Como eram 15 minutos, eu achei que não valia a pena fazer transparências para não distrair os senhores e tentar me ater a dois argumentos centrais que organizam as duas partes dessas provocações que eu quero fazer aqui com os senhores, tendo tinha a expectativa de que haveria também debates. Normalmente é a parte mais interessante desses eventos, mas já é auspicioso poder observar um auditório cheio, né, desde de manhã, muita gente, algumas pessoas circulando, interessadas em questões de segurança e defesa. Isso não é algo comum na nossa sociedade. Essa é uma sociedade que não privilegia, tem bons motivos históricos para considerar política externa e política de defesa assuntos menos urgentes. Os senhores aqui são sempre assediados pelos eleitores com urgências imediatas, né? A questão da segurança pública, a questão da saúde, a questão da educação são temas mais imediatos. Nós temos uma sociedade que escreveu uma trajetória de paz nas suas relações internacionais, possui duas burocracias de Estado extremamente competentes, respeitadas, reconhecidas, valorizadas pela sociedade. E o brasileiro comum, de modo geral, tende a pensar que os problemas graves do país não estão na política externa, não estão na política de defesa. E, caso surjam, estão em boas mãos. Talvez isso explique o certo desinteresse da sociedade brasileira, que é comum em países do tamanho do Brasil, por assuntos de segurança e defesa. O que eu preparei para os senhores, quer dizer, uma parte eu quero agradecer de público aqui a conferência magna, a aula que nos deu o embaixador Baena Soares, que torna desnecessário, não só o embaixador Baena Soares, mas o painel que o seguiu, de que participou também o embaixador Rubens Barbosa, que torna desnecessário a primeira parte da minha exposição. Eu preciso explicar a importância desta articulação entre política externa e política de defesa. Então, o que eu procurei fazer foi concentrar, tendo aprendido com os senhores, faço aqui minha homenagem e procurei concentrar nessa primeira parte naquilo que eu diria que é um grande desafio para o futuro, um desafio complexo, porque toca em temas sensíveis ainda para a nossa sociedade, em termos de aprofundar essa articulação e ampliá-la. Essencialmente, eu diria que é preciso recuperar uma visão mais extensa da inserção do Estado brasileiro nas relações internacionais e fazê-lo de uma maneira cotidiana. Desde a extinção do Conselho de Segurança Nacional, nós não temos um arranjo burocrático que regularmente, semanalmente, quinzenalmente, aproxime não só o Ministério da Defesa, o Ministério das Relações Exteriores, mas também o Ministério da Indústria e Comércio, o Ministério da Ciência e Tecnologia, Ministérios do Planejamento, o Ministério da Fazenda. Todas as áreas conexas precisam ter uma visão articulada e harmônica sobre o que nós queremos da nossa inserção internacional. Isso isso requer um arranjo institucional que promova, do ponto de vista de uma rotina burocrática, a harmonização dessas visões para que não haja dissonâncias nos atos internacionais das nossas instituições de Estado. Então, essa seria, eu diria, o primeiro argumento, a primeira provocação que eu lhes faria. A segunda parte eu me atenho um pouco mais a relatar. Eu observei e, de alguma maneira, contribuí para promover essa aproximação nos últimos anos, nos últimos 15 anos, onde estou hoje, o Conselho de Defesa Sul-Americano da Unasul é fruto desta aproximação. Foi uma definição de Estado tomada pela Casa de Rio Branco e pelo Ministério da Defesa,
no sentido de criar um órgão de diálogo, cooperação e concertação política onde coubesse com os nossos vizinhos, a partir de um pressuposto óbvio de que nós não vamos nos mudar de continente. Os problemas dos nossos vizinhos, como foi muito bem discutido no painel, no painel seguinte, não é isso? A aula magna do embaixador Clemente, os problemas dos nossos vizinhos virão para nós. As fronteiras são porosas. Eu diria até que, em certo sentido, o crime transfronteiriço se antecipou aos Estados na promoção da integração da América do Sul. Infelizmente, eles se mostraram mais ágeis e talvez mais organizados do que o Estado. Faz falta agora reagir a isso de uma maneira concertada. E o primeiro passo é uma aproximação entre os Estados no marco de uma instituição. Infelizmente, essa instituição foi capturada, eu diria, por narrativas ideológicas em vários estados da região, e muito embora, no âmbito do Conselho de Defesa, sempre tenha havido ações de Estado, ações que, na verdade, começaram, eu diria que a semente primeira da Unasul foi plantada pelo presidente Fernando Henrique Cardoso aqui em 2000, na Conferência de Brasília, que pela primeira vez reuniu os 12 países da América do Sul, exceto a França, né, que a França não foi convidada, ela não se considera sul-americana, a despeito de sua presença aqui, mas foi a primeira vez que os representantes dos países sul-americanos se reuniram para discutir para se conhecer, para discutir uma visão conjunta de mundo ou para discutir, inclusive, suas discordâncias sobre as relações internacionais. Antes disso, havia sementes, havia processos como Mercosul de um lado, Comunidade Andina de outro, e mais uma perspectiva de promover esse diálogo, e é disso que nós estamos falando, não é ainda uma proposta de integração, mas uma proposta no âmbito da defesa, de diálogo, de cooperação e de concertação política. Apenas isso, saindo do nível bilateral, onde hoje ocorre, do nível setorial. No campo da defesa, nós temos uma intensa e tradicional, que remonta pelo menos aos anos 60, cooperação entre as Forças Armadas do Brasil e suas congêneres dos outros estados, mas isso se restringe, sobretudo, a temas de cooperação técnica, militar e a forças. Nós temos cooperação muito intensa entre Marinha e Marinha, Exército, Exército, Força Aérea, mas não temos ainda uma cooperação no âmbito da defesa. E uma visão mais ampla, transversal, até porque alguns dos países da região não têm ainda consolidado uma cultura de defesa. Eles ainda estão promovendo essa harmonização no plano interno, desenvolvendo ainda uma visão de defesa harmônica, integrada, cada um no seu próprio espaço nacional. Mas eu apenas relato isso, informo os senhores disso, porque, de fato, o que aconteceu desde que o ministro Jobim começou a fazer o seu périplo pelos países da região, propondo a criação de um Conselho de Defesa, o que se viu foi uma ação extremamente articulada, coesa, harmônica entre defesa e política externa. Não era assim antes. A criação da escola, que hoje eu dirijo, eleito por um mandato que se encerra dentro de poucos meses, foi também discutida a quatro mãos. Era o ministro da Defesa e o ministro das Relações Exteriores dizendo, olha, nós não queremos, havia basicamente uma polarização na nossa região, alguns estados querendo criar uma espécie de um núcleo ideológico bolivariano, de um lado, outros estados querendo criar, de outro lado, uma aproximação à OTAN, uma maneira de trazer a OTAN para dentro da região, de outro lado, e nas duas casas, nas duas instituições brasileiras, prevaleceu a leitura de Estado de que não nos interessava uma coisa, nem nos interessava a outra. Nos interessava, sim, um instrumento de promoção do diálogo, da cooperação e da concertação política no campo da defesa entre os países da América do Sul, para que as lideranças desse setor da defesa, tanto civis quanto militares dos 12 países, pudessem, mais adiante, se conhecendo,
decidir o que eles querem fazer em comum e o que eles não querem fazer em comum. Mas para isso é preciso que haja um diálogo que hoje não existe, é um diálogo muito truncado. Nós temos relações muito positivas com os países da região, mas muito distantes, muito protocolares. Não há o hábito, por exemplo, como ocorre quando se trata de questões técnicas, de uma alta autoridade pegar o telefone e ligar para o seu colega ministro do outro lado, porque simplesmente eles não se conhecem, eles não têm essa relação, esse nível de relacionamento. Isso é grave, isso prejudica a capacidade de reação conjunta dos nossos estados aos problemas que afligem a nossa região, porque nenhum dos nossos estados tem a capacidade sozinho de responder com efetividade, com eficácia aos desafios da segurança que nós enfrentamos. Então, é preciso, uma vez que não vamos nos mudar de continente, é preciso estabelecer um arranjo de aproximação, um acerto de contas, uma divisão de trabalho, uma colaboração entre nós e os nossos vizinhos, no sentido de maximizar a capacidade coletiva de resposta a um desafio que, se não for enfrentado, vai nos corroer a todos, corroerá as nossas sociedades e os nossos estados, as nossas organizações públicas também. Muito bem. Primeiro ponto, então, para tentar fechar, eu sei que já estou caminhando aqui para a metade final da apresentação, eu quero mais 5 minutos, 2 minutos e meio para cada uma das minhas partes, né, de cada um dos meus argumentos. A questão de diplomacia e defesa são, eu diria, as duas faces da mesma moeda, como eu já coloquei antes, não preciso salientar a importância disso, que já foi bem colocada, mas é preciso agregar isso à questão de segurança pública. Nós estamos vendo o esforço do ministro Raul Jungmann agora, por exemplo, na construção de vários acordos bilaterais com os nossos vizinhos e na tentativa para colaborar na área de combate à segurança, né, de promoção da segurança pública, de combate à criminalidade transfronteiriça, e uma preocupação enorme em tentar manter harmônicos esses acordos bilaterais. Isso seria muito mais fácil de se fazer de uma maneira conjunta se tivéssemos todos regionalmente reunidos em torno de uma mesa. Pode haver, às vezes, dissonâncias entre o que se acorda com um vizinho e o que se acorda com outro vizinho. Na medida em que se leve isso para um arranjo multilateral mais amplo, um arranjo regional, pode até demorar mais para se chegar a um resultado, mas quando se chega a um resultado, é um resultado mais eficaz do ponto de vista da região. O meu ponto principal é esse. Isso é muito importante, avançar nessa harmonização, nessa articulação, mas isso não basta. Temos que incluir segurança, temos que incluir indústria e comércio, inovação, etc. Essa visão articulada de Estado, no Brasil, foi prejudicada pela associação que se fez ao Conselho de Segurança Nacional, no passado, e desde então, com a criação do Conselho de Defesa, que se reúne muito esporadicamente, não há um acompanhamento regular dessas políticas setoriais. E todas as políticas setoriais adquiriram uma dimensão multinacional, uma dimensão internacional. Se isso não for trazido para dentro de um seio, para dentro de um núcleo estratégico que enxergue como lançar mão, por exemplo, das ações de cooperação internacional para tentar ampliar a projeção da nossa indústria, essas oportunidades serão perdidas. Cada burocracia tenderá a seguir o seu rumo de uma forma paralela. Ao olhar para o futuro, é preciso, portanto, que se reflita sobre a oportunidade, seria essa a conclusão que eu diria da primeira parte e a primeira sugestão que eu daria, é de se recriar um arranjo que envolva o Ministério do Planejamento, agora já será mais fácil, porque será o Ministério da Economia, não é isso? Ministério da Justiça, Ministério da Indústria e Comércio, mas colocar todas essas ferramentas de projeção internacional do Brasil a serviço de uma visão harmônica de longo prazo, de Estado, de modo a que se possa usar de forma racional e inteligente a ferramenta mais barata, por assim dizer, para atingir esses objetivos de afirmação
da nossa inserção internacional. Só que para isso eu preciso saber onde eu quero chegar. Segundo ponto, e saber onde quero chegar, obviamente vem da Presidência da República, mas vem do diálogo entre a Presidência da República e esta Casa, Congresso Nacional. Segundo ponto, as duas burocracias, Itamaraty e Ministério da Defesa, bastante mais recente, porque o Itamaraty, como os senhores sabem, é preciso partir do diagnóstico inicial. São burocracias que sempre se respeitaram, sempre foram muito queridas, muito valorizadas pela sociedade brasileira, mas nos últimos anos, em decorrência de uma série de episódios ocorridos durante o regime militar, essas burocracias começaram a atuar de forma mais ou menos paralela. Há uma questão de desconfiança que surgiu, sobretudo entre os diplomatas, com relação aos militares. Sempre houve uma observação muito grande dos militares acerca de qual é a diretriz da política externa brasileira. Essas diretrizes não estão consolidadas num documento, isso dificulta um pouco a harmonização, por exemplo, da política nacional de defesa, da estratégia nacional de defesa. Quando nós estávamos discutindo esses documentos, uma das perguntas centrais que sempre surgiam entre os redatores desses documentos eram essas. Bom, muito bem, mas a gente está para definir uma política nacional de defesa que não pode ser desconectada da política externa, que não pode ser desconectada de uma política mais ampla, de Estado, em suas várias dimensões. Onde é que eu encontro isso consolidado? Nós não temos isso. O Itamaraty não tem essa tradição de produzir um documento. Ele tem as suas tradições de ação internacional, a valorização do multilateralismo, solução pacífica de controvérsias, tudo aquilo que nós conhecemos muito bem. Esse auditório não precisa ouvir de novo. Mas, como não está escrito, como não está numa lei, pode haver uma outra orientação. E aí, se uma das burocracias define algo pensando em premissas que mudaram, ela vai precisar redefinir. É muito mais inteligente, em se tratando de burocracias estáveis, de Estado, nacionais, com visões de longo prazo como estas, que elas definam isso em conjunto. Essa aproximação, portanto, precisa acontecer. O desinteresse da sociedade prejudicava isso. O Congresso Nacional deu um passo muito importante ao reunir as duas comissões. Os senhores, os que acompanham há mais tempo, sabem que quando essas comissões eram separadas, o assunto era muito mais marginal no debate parlamentar, e depois que elas foram consolidadas, elas inclusive obrigaram ou encorajaram as duas burocracias do Executivo a harmonizar, se aproximar e a trocar figurinhas na hora de vir para as audiências públicas. A missão no Haiti foi um ponto muito importante em termos de promoção de uma aproximação entre as duas burocracias, porque ali o que se via era que as duas cúpulas, os dois ministros e seus gabinetes estavam perfeitamente harmonizados em torno da orientação que foi dada para cumprir a missão. Quando se olhava no terreno, eu fui lá olhar isso, observar no terreno, o que se observava era isso também, a embaixada brasileira e as tropas brasileiras, os militares que lá estavam comandando a dimensão militar da MINUSTAH também estavam perfeitamente harmonizados. Mas entre uma coisa e outra, havia um abismo, simplesmente não havia diálogo, havia pessoas, o embaixador Pintagama era o mais conhecido deles, que gostavam e acompanhavam assuntos de defesa e a quem sempre se recorria, quem queria lá no Ministério da Defesa saber como fazer, como recolher as informações no Itamaraty, buscava saber, através do embaixador Pintagama e da embaixadora Virgínia Antoniati, procurava saber como fazer chegar as informações, como colher antes instruções, como tentar harmonizar. Isso era tudo feito de uma maneira ad hoc, baseada em pessoas, porque não havia essa estrutura. Desde então, o que se viu foram mudanças institucionais no seio do Itamaraty. Hoje temos um departamento que cuida disso, foi criada. O seu filho, o embaixador Rodrigo Baena, desempenhou um papel crucial na construção do primeiro núcleo que consolidou esse processo, isso vencendo uma série de resistências, hoje há lá, no MRE, um coronel que trabalha em caráter permanente a serviço do Ministério da Defesa para promover esse diálogo. Faz falta ainda o Itamaraty colocar em caráter permanente no Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas um ministro, conselheiro,
para também promover esse diálogo e traduzir, por assim dizer, os processos internos de uma burocracia para outra, de maneira a evitar possíveis choques. Fechando, a síntese que eu teria para colocar é essa. Quer dizer, de um lado, a importância de ampliar, não só aprofundar e consolidar essa harmonização entre as ações da política externa e da política de defesa, mas ampliá-la envolvendo outros órgãos da burocracia do Estado responsáveis por ações de longo prazo. Segundo ponto, muito já se fez, é preciso reconhecer, mas é preciso avançar ainda mais nessa aproximação burocrática das duas organizações, das duas instituições. Isso tem que acontecer não apenas em torno de evoluções burocráticas que são relevantes, mas em torno de agendas. Há que consolidar agendas específicas e fazer com que as ações das burocracias venham a convergir em torno do alcance de objetivos que sejam mensuráveis, definidos numa agenda de longo prazo de interesse nacional, aquilo que a Escola Superior de Guerra gosta de chamar de objetivos permanentes, para podermos, inclusive, observar as possíveis mudanças para melhorar essa aproximação entre as duas burocracias, insisto, idealmente no seio de um arranjo mais amplo que permita promover de uma maneira mais sólida uma agenda de longo prazo para alçar o Brasil ao lugar que ele deve ter, a meu juízo, no Concerto das Nações. Agradeço a atenção, peço desculpas por ter passado esses poucos minutos, mas é essa a mensagem que eu queria deixar. Todos somos UNASUR.